Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você e saber que você está aí. Eu não sei onde você se encontra neste momento, se em casa, se no trabalho, se no hospital, não sei, viajando, mas que alegria poder dizer, seja bem-vindo à nossa sala de estar, onde, como eu gosto sempre de dizer, eu e você somos verdadeiros privilegiados de desfrutarmos de todos aqueles nossos convidados que vêm nos contar um pouquinho da sua história, da sua caminhada, e assim nós também vamos nos encontrando com a fé que o Senhor nos deixou e nos tornando cada vez mais gente de fé. Hoje eu tenho a alegria de conversar um pouquinho com este que, com certeza, você que é um amigo da Canção Nova, você que é um telespectador da TV Canção Nova, já deve ter o visto em algum momento. Mas não somente vamos vê-lo hoje, mas vamos conhecer um pouquinho de quem ele é, do que ele fez, do que ele faz na igreja, na sua missão. Gilberto Gomes Barbosa. Bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Padre Anderson. Obrigado também, Canção Nova, por essa oportunidade de poder testemunhar a minha fé. Eu acho que a coisa mais importante é a gente ter esse espaço de poder testemunhar aquilo que Deus é em nossas vidas. Então, obrigado. Deus abençoe você e que você possa viver conosco um pouco do que é, do que foi e sempre será Deus na minha vida. E o Gilberto, ele é fundador da comunidade Obra de Maria, uma comunidade muito próxima, muito irmã da comunidade Canção Nova, graças a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho, porque muitas vezes, Gilberto, principalmente quando eu trago algum fundador, algum padre, algum bispo, né? Tivemos a oportunidade já de passar muita gente boa por aqui nesse sentido, pessoas que às vezes nós que não temos um certo contato, mas o vemos lá no altar, um padre celebrando, ou um bispo, ou até mesmo um fundador de uma comunidade, a gente não sabe a história que a pessoa fez. A gente não sabe o percurso que ela trilhou. E muitas vezes, por isso que o programa ele tem essa marca, é gente de fé. Não é apenas um testemunho de conversão. Esse fica para o PHN. Os testemunhos de conversão, eu era assim, agora eu sou assim. A gente enfatiza justamente que aquela palavra que o Senhor deixou a cada um de nós. Quem quiser seguir-me, ele colocou ali os critérios. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Mas quem deixar vai receber 100 vezes mais. Muitas vezes a gente tem um Deus, uma caricatura de Deus, que nós criamos que é um Deus que vai resolver todos os meus problemas e se eu seguir, não vou ter mais problemas. E na verdade não é bem assim. Tem todas as labutas, tem todas as dificuldades que nós às vezes vamos encontrando, mas sustentados pela graça de Deus. E é isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje com você. Mas antes do Gilberto fundador, mas antes do Gilberto gente de fé, de onde vem o Gilberto? Quem é ele? Natureza, as suas raízes, né? Nos conte um pouquinho da sua vida, da sua família, das suas origens. Primeiramente, eu quero ressaltar aqui a criação que eu recebi dos meus pais. O meu pai e minha mãe eram pessoas simples, minha mãe doméstica, tomavam conta um pouco do comércio que meu pai tinha em casa, e meu pai, uma linda profissão de artista. Meu pai era marceneiro. Com as mãos, ele modelava os móveis da sociedade de Surubim e outras cidades da região. Mas é interessante, Padre Anderson, e você também que está agora me assistindo em casa, isso é muito importante para que a gente possa fazer esse caminho de fé. O meu pai, nós morávamos num vilarejo, uma pequena vila. E é interessante que meu pai não era político, era um pequeno comerciante, mas o meu pai levou água para a população. Meu pai foi a primeira pessoa que trouxe energia para ele e todas as pessoas poderiam ser beneficiadas
A minha casa tinha telão de cinema, a minha casa tinha televisão, e todas as pessoas poderiam assistir. Na minha casa tudo era grande. A sala era grande, a panela de cozinhar era grande. E meu pai era uma pessoa que todo mundo respeitava ele. E eu cresci nesse ambiente onde o meu pai e minha mãe eram queridos e respeitados pela sociedade. Mas é interessante que eu nunca vi o meu pai fazer em nome do Pai ou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Olha só. Eu nunca vi os meus pais entrar em uma igreja. Certamente eles foram, nós todos fomos batizados na Igreja Católica. Vocês são quantos irmãos, Gilberto? Nós somos, eu tenho 13 irmãos. Significa que a minha mãe com meu pai, do único casamento, eles tiveram 14 filhos. Para você ter uma ideia do que eram os meus pais. Mas eles não me apresentaram a fé católica, a fé cristã. Com apenas 17 anos de idade, quando eu já saí de uma cidade pequena para a cidade grande, eu saí de uma população de 1000 famílias, que era um bairro, depois Surubins, a cidade maior, onde estudávamos, vivíamos praticamente lá, para uma capital, Recife, com mais de 2 milhões de habitantes. E ali foi que eu conheci a fé católica, através do movimento carismático católico. Seguramente nós vamos hoje ouvir um pouco mais sobre isso. E interessante porque assim, você não aprendeu dos seus pais a fé, mas você aprendeu dos seus pais a prática dela. Porque, como você disse, o seu pai, ele era uma pessoa muito caridosa, porque mesmo sem ser político, como você disse, ele fez com que muitas pessoas fossem beneficiadas com a água, com a energia, né? Ou seja, mesmo eles não tendo uma fé, como é que eu vou dizer, uma fé religiosa, né, de seguir uma religião, mas eles tinham uma fé prática, que muitas vezes é até muito mais válida do que muitos que estão dentro da igreja, às vezes, né, agarrado na batina do padre e não tem essa vida, digamos assim, de caridade, de olhar para a necessidade do outro, de se dobrar, né, de se desdobrar, vamos dizer, para atender aos outros. E isso você aprendeu em casa, aliás. Eu aprendi em casa, padre. Era muito interessante. O meu pai tinha exemplo de vida para dar a todo mundo. Meu pai, inclusive, ele não era um policial, ele não era delegado, ele não era um juiz, ele não era um padre, mas muitas dificuldades, problemas familiares, as pessoas vinham na minha casa se aconselhar. Se meu pai pegasse uma pessoa e aconselhasse, tentasse resolver qualquer dificuldade, não conseguisse, se ele levasse uma pessoa presa, a pessoa ficava presa. De tão bem conceituado que ele era da sociedade, ele era muito respeitado. Eu costumo dizer, a fé mudou completamente a minha vida, a experiência religiosa me ajudou muito, mas muita coisa que eu trago do lado caridoso, do ser honesto, de ser trabalhador, de viver em função dos pobres, eu herdei dos meus pais, essa que é a verdade. Isso é uma coisa boa, ou seja, aquilo que você tinha de exemplos, né, do exemplo do seu pai, da sua mãe, você consegue dar o sentido do porquê, né? Quando Sim. Jesus entra na tua vida, você consegue dar o sentido. Bom, eles não tiveram o conhecimento, né, mas tinham a vivência. Sim. E aí uniu aquele que nos pede para sermos assim, nos pede amorosamente, nos pede carinhosamente, como filhos seus que nós somos, nos pede para ser. E os seus pais viviam dessa maneira. Sim. Né? Mas aí, como você disse, com 17 anos foi que você conhece a fé católica, propriamente dita. Como é que foi? Foi um encontro, um retiro, né? Porque assim, você não tinha isso, você não tinha a frequência de missas, dessas coisas, até essa idade, até 17 anos. Nenhuma. É muito interessante porque... eu já aqui morando numa cidade grande, morando em Recife, então o jovem da nossa cultura, como eu falei, a cultura dos meus pais, que me ensinaram tanta coisa, também existia na sociedade uma cultura
do jovem trabalhar e o final de semana sair para beber, com os amigos, farrar e etc. E essa vida que eu tinha. Eu trabalhava já, jovem assim, mas tudo que eu recebia, eu gastava. A minha vida era trabalhar e gastar nessa vida que eu considerava o caminho que eu queria seguir, que era beber, farrar. Isso fazia parte completamente da minha vida. Eu era totalmente vaidoso, era muito preocupado com as aparências, e eu trabalhava muito porque eu queria gastar muito, porque o caminho que eu seguia não era o caminho estreito, não era o caminho do evangelho, nem pensar seguir um caminho desse, mas era o caminho, a proposta que o mundo oferecia, era o caminho que eu seguia. Mas o que é interessante, porque o salmista nos fala, eis o dia que Deus reservou, que Deus fez para nós. Esse dia a gente tem que se alegrar, a gente tem que se jubilar-se nele. E esse dia também aconteceu na minha vida. Eu sou casado, eu tenho 3 filhas, nasceu o primeiro neto. Foram dias importantes, o dia que eu casei foi importante demais. O dia que nasceu a minha primeira filha, nossa, que maravilha. Mas o dia mais importante não foi quando eu casei, nasceu minha primeira filha, ou primeiro neto. O dia mais importante é esse, que quando eu tinha 17 anos, que foi o dia que eu abracei a fé. Nós estamos falando de gente de fé, foi o dia, como diz Hebreus, o dia que eu ouvi falar do amor de Deus, e mais do que ouvi, eu experimentei na igreja São Francisco de Paula. E é muito interessante, porque eu tenho muitas aptidões, eu sei fazer muita coisa. Na minha casa, quase todo mundo é artista. Ali na Canção Nova mesmo, aqui em Cachoeira, você vai lá no santuário e vê a Pietá, vê tantas coisas que ele ali fez, porque é um dos meus irmãos, todos são artistas, e um deles que fez aquelas imagens. Mas Deus não me chamou para essa missão. Deus tinha um propósito para mim, que não era modelar o barro, mas era modelar o ser humano, tentar fazer que o ser humano seja cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. E é muito bonito, então eu não sei fazer tudo, ninguém sabe fazer tudo. Então eu não sei lavar roupa, eu não sei passar. Então eu morava sozinho. Então eu tenho uma tia, que ainda é viva, tenho ela, que ela sempre lavou minhas roupas. E sempre ela mandava numa segunda, terça-feira, levar essas roupas para mim. E aí, de repente, é um sábado, quando eu procurei as roupas de uma pessoa que se prepara, desde o sapato, a camisa, o cinto, a combinação, eu disse, não, essas roupas não estão boas para eu sair. Estava na casa dessa minha tia, e eu fui na casa dela. E eu passei em frente a essa igreja que eu acabei de falar, de São Francisco de Paula, que seguramente, quantas vezes eu não passei, vi aquela igreja aberta e eu nunca entrei. E ao retornar da casa dela, que ficou surpresa que eu estava passando lá, e eu disse a ela o motivo, eu ia sair no sábado, e aí ela tentou enxugar a roupa no ferro, estava um pouco molhada, e voltando, passando em frente à igreja, eu já escuto o barulho, no sentido da música, a dança. Era um grupo jovem do movimento carismático, católico, que faziam ali uma vigília em 26 de maio de 1985. Eis o dia mais importante da minha vida. Ali, eu passava na porta da igreja, apenas observei alguns minutos ali, 3 jovens chegaram até junto de mim, disseram que Jesus te ama, Deus ama você, Deus quer entrar na sua vida, e me convidaram para que eu entrasse. Eu disse, eu não posso, eu estou indo para uma festa de aniversário. Não era verdade. Eu ia, mais uma vez, passar a noite em toda a proposta que o mundo me oferecia, mas elas insistiram muito, elas tinham uma inspiração, elas eram conhecedoras do livro A Cruz e o Punhal, e o filme A Cruz e o Punhal. Elas inclusive, eram estudantes de uma universidade católica, e elas trabalhavam muito essa questão de evangelizar os jovens que estavam fora da igreja. Essa história é muito bonita, esse filme A Cruz e o Punhal. Inspirada por isso, elas foram até mim, insistiram, e eu entrei. Eu sentei no 6º banco da igreja. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você passou, ouviu o movimento, o som, parou um pouquinho. Nessa que você parou, essas pessoas chegaram. E é muito interessante, porque nós estamos falando sobre gente de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja tinha 3 portas.
na primeira porta, pelo movimento, pela música, pela juventude, pela alegria. Eu era jovem, 17 anos. Eu parei alguns minutos ali. E elas tinham me visto ali. Mas chegou uma hora que parecia que o olhar delas tinha se voltado totalmente para mim. E eu pensei, elas estão me observando. Então eu dei um girinho para trás, um pouco, para ir embora. Foi o tempo que elas chegaram até mim, eu tomei aquele susto. E elas disseram, Deus ama você. Quem conhece esse filme, essa história, sabe. Era um pastor batista que transformou, não é, as gangues de Nova York em centro de evangelização, criou o desafio jovem estar no mundo com a palavra, Jesus ama você, Deus ama você. E a Bíblia na mão, e, enfim. E elas também têm essa base, Deus ama você, Deus quer entrar na sua vida. E aí, mais alguns minutos, eu escutei a palavra. Qual era a palavra? A palavra de misericórdia. Dracma perdida, filho de volta para casa, o grande banquete, sem ovelha, das prostitutas precede primeiro o reino do céu, ele não veio chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento, vem a Cristo como você está, porque Madalena veio como estava, e aí elas foram, e a gente vai se envolvendo, enfim, aquela luz chegou ao meu coração, e elas sentiram, e eu entrei naquela noite. É muito interessante, padre, que eu cheguei ali por volta de 10 da noite. E eu pensei que eu tinha passado ali mais ou menos, no máximo, 1 hora. Levanta, senta, levanta, senta. Quando chegou 1 hora, eu sentei. Quando eu sentei, eu disse, poxa vida, é a hora de eu ir embora. Eu pensei, deve ser meia-noite, não era. Era 6 horas da manhã. E quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. A noite passou, E você nem percebeu. não percebi, e eu ali já não era mais a mesma pessoa. Eu tinha nascido realmente de novo, eu tinha experimentado o amor de Deus, e aí aquele amor que estava dentro de mim, porque o amor de Deus já está com o nosso nascimento, o amor maior é o sopro da vida que Ele dá, brotou em mim com uma força muito grande, e quem já experimentou isso, né, porque só sabe quem já experimentou o que é o batismo do Espírito Santo, e eu vivi isso naquela noite. E foi uma coisa assim, extraordinária, né? Porque as coisas de Deus são extraordinárias, mas que acontecem no ordinário, né? A ação de Deus, por exemplo, do tempo, de você pensar que você estava ficando ali 1 hora, já estava a noite inteira, já estava clareando 6 horas da manhã. E, por outro lado, uma decisão que foi tomada, porque você disse ali, a partir daquele momento eu já não era mais a mesma pessoa. Aconteceu aí então uma revolução, né, em que, através do encontro pessoal com Jesus e o batismo do Espírito Santo que aconteceu, aquele homem que entrou, aquele jovem que entrou, já não era mais aquele que tinha saído. É interessante, você sabe que você não é mais a mesma pessoa. Mas não só você sabe, os amigos sabem, os familiares sabem, quem convive com você percebe. Você não é mais aquela pessoa que nós o conhecemos. Como é que eu não sou? Não, você não é. O seu rosto, sua fala, seu jeito. Eu não era mais a mesma pessoa, eu tinha nascido de novo. Eu mudei as ruas que eu andava. Eu andei os becos que eu ia, com quem eu andava, as músicas que eu ouvia, as vestes que eu vestia. Mas, acima de tudo, eu mudei a minha mente e eu mudei o meu coração segundo a fé. E eu me apaixonei loucamente. Se tem um título que poderia dar a mim, ele ficou louco, porque eu realmente fiquei louco pelo amor de Deus, me apaixonei por Ele, enfim, ainda eu sou. Que coisa boa. E uma bênção, e até eu falo a você de maneira muito especial. Primeiro, quando foi o seu encontro pessoal com Jesus? O Gilberto disse, 26 de maio de 1985. Lugar, Igreja São Francisco de Paula. Situação, estava indo para Gandaia, estava indo para Farra, passa, encontra ali os secretários de Jesus que o levou para dentro. Mas o mais importante, mudou muita coisa. E aí o externo reflete no interno. Sim. A revolução que tinha acontecido
interiormente muda no externo, né? Até nas ruas que você frequentava, você já não passava mais. Os amigos não eram Os mesmo. amigos não eram o mesmo. A gente fica, no início a gente fica um pouco meio que perdido, né? Porque Sim. o nosso ciclo de amizade é este. Mas aí, Gilberto, como é que foi conviver esses inícios? Porque antes de você se firmar realmente, você estava naquela coisa assim que era, o próprio Monsenhor Jonas fala, né? Nessa trombada com Jesus. Mas aí também para tentar agora organizar todas as coisas. Você começou a participar de algum grupo? O que você foi fazendo? O que o próprio Deus foi suscitando no teu coração para que você pudesse fincar realmente as raízes nessa nova vida? Padre, a coisa mais importante, eu sempre digo isso, eu ter conhecido Jesus Cristo foi importante demais. Ter sido batizado no Espírito Santo, ter tido essa graça, mérito, o único mérito que eu tenho nisso é ter sido alcançado por Ele. Eu não tenho mérito nisso. Mas a coisa mais importante, isso é para fazer 40 anos, não é pouco tempo. Sim. Mas o mais importante foi a graça da perseverança. Porque na mesma noite, você que está agora nos assistindo, que eu conheci o Evangelho, eu não era só. Tinha mais de 40 jovens naquela noite. E muitos não perseveraram. Daquelas 3 jovens que falaram do amor de Deus para mim, algumas delas não perseveraram. E a coisa mais importante que Deus me deu foi essa graça. O mérito é unicamente dele. Foi a graça da perseverança. A Bíblia diz que é através da perseverança que você vai alcançar essa glória que Deus reservou para nós. Então, nos primeiros momentos que eu sou neófito, cheguei, eu sou uma criança, eu não sei dar os primeiros passos, eu preciso estar inserido numa comunidade. E essas jovens que me evangelizaram, elas me trouxeram para uma comunidade. Elas me pastorearam. Elas conduziam os meus passos, elas sabiam onde eu estava. E aí estar numa comunidade com elas, estarmos sempre juntos evangelizando, sempre era um filme, vamos sair juntos, vamos comer uma pipoca hoje, vamos fazer um estudo bíblico. Nos os primeiros passos da minha vida foram fundamentais na fé. Isso aí aconteceu. Houve inspiradas nos primeiros momentos que o grupo carismático começava ali naquela paróquia ali em Recife, porque isso vai fazer 40 anos, você imagina que a renovação não era tão forte. Então, havia uma perseverança, você era muito bem acompanhado. Isso me ajudou bastante a eu perseverar 5 anos até depois, 90, começar uma comunidade, a Obra de Maria. Então foram 5 anos deste pastoreio. Esse é um ponto muito importante, e aí aqui eu acho que é algo que também você como fundador, né? Porque nós que somos hoje pessoas que evangelizam como a nossa vida, o sentido da nossa vivência. Muitas vezes a gente perde um pouquinho até o ânimo, né? Quando a gente vê que a pessoa deu ali um deslize, quando a pessoa ali não perseverou ali e tal, muitas vezes nos causa um certo desânimo. Mas benditas moças que perseveraram em te pastorear, né? Porque a gente tem essa trombada, né? A gente tem esse encontro com Jesus, mas a gente precisa dessa comunidade, dessas pessoas que nos encaminhem, que estejam conosco, que liga. Hoje é muito mais fácil do que 40 anos atrás, né? Onde é que você está? Ó, eu estou vendo a sua localização, o que você está fazendo aí. Né? Mas, bendito seja Deus nesses 5 anos, e aí, em 90, 5 anos depois, nasce a comunidade Obra de Maria, que nós vamos conversar no próximo bloco. Mas, mais uma vez, eu quero deixar você pensando nesses minutinhos de intervalo. Quando foi aquele encontro marcante com a pessoa de Jesus Cristo? Houve perseverança da sua parte? Quem cuidou de você? E aí agora eu falo para aqueles que estão dentro das paróquias, das comunidades, de vários lugares. Qual tem sido a sua motivação em cuidar destas almas, como foi a do Gilberto, lá com 17 anos de idade, em cuidar deles para que eles perseverem?
não desiste não. Mãe, não desiste do seu filho. Pai, não desiste do seu filho. Não desiste do casamento. Não desiste de Deus. Porque Deus não desiste de você. E até o teu último suspiro, Ele vai estar do teu lado, dizendo, vem a mim, eu te amo. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do testemunho do Gilberto, com o Gente de Fé. Nós como Canção Nova, nós temos um carisma que muitas vezes ele não é entendido nem mesmo conhecido pelas pessoas, porque às vezes quando se fala em Canção Nova, se fala em meios de comunicação. Só que tudo que nós fazemos tem uma única razão: levar a pessoa ao encontro pessoal com Jesus através do batismo da eficácia do Espírito Santo. E quando hoje nós estamos conversando com o Gilberto, é fundador da comunidade Obra de Maria, essa comunidade tão querida, tão irmã nossa da Canção Nova, ele disse justamente desta trombada que ele teve com Jesus e que, através do encontro pessoal com Jesus e através do batismo no Espírito Santo, ele começou a servir com alegria, né? Servir a Deus de todas as formas, com alegria, que aí nasce, através, lógico, né? Depois de 5 anos de perseverança, suscita no coração dele o desejo de algo a mais, que não era somente ser um jovem ali se foi com 17, então com 22 anos, né, mais ou menos em 90, ali Deus suscitava algo a mais. E aí nasce a comunidade Obra de Maria. Mas a gente fala, nasce a comunidade Obra de Maria. Mas antes de nascer, muita coisa passou. E o que passou, Gilberto? Como é que foi esse nascimento, essa gestação, enfim, tudo isso daí da comunidade Obra de Maria? A própria palavra nos diz isso, o grão tem que morrer para poder germinar e dar fruto. A vida é assim. Então, a gente quando conhece o amor de Deus, a gente precisa primeiro morrer. Precisa morrer, Padre, antes, muita coisa na minha vida. Você que está me assistindo agora, você não tem ideia de quanta coisa Deus teve que matar, o Espírito Santo teve que destruir para que eu pudesse, modelado por Ele, eu ser um homem à sua imagem e semelhança. Então, eu comecei os primeiros passos e não é fácil. Eu acho que todos nós, em algum momento, a gente é uma dracma perdida, a gente é um filho pródigo que volta para casa. A gente precisa de um bom samaritano. Então, nesses 5 anos de perseverança, não foi fácil. Mas eu lutei com as forças que o Espírito Santo me dava, como diz Atos 1:8, a força vem dele, para que eu perseverar. Mas depois a criança, ela vai crescendo, ela vai criando músculos. Ela vai chamando papai e mamãe, ela vai dando os primeiros passos, ela vai tendo uma ideia das coisas. E foi assim que aconteceu comigo. E aí, quando eu fui tendo clareza do que eu queria, eu quero ser de Deus. Imagine, eu quero ser santo. Eu pensei que era muito fácil, era só agarrar, tomar a decisão, e depois eu fui vendo que quando eu ia caminhando, era cada vez mais longe e mais difícil. Mas eu tomei a decisão, eu quero ser santo, eu quero ser de Deus, eu quero isso para mim. Eu quero levar isso a sério. Eu não quero fazer de conta, de ser cristão. Então, aí comecei a dizer, você vai ser padre? Não é isso que eu quero. Eu comecei perseverando. Se eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, mas eu quero ser de Deus. Aí eu já começo, vim para a Cachoeira Paulista, Lorena, Cruzeiro, venho aqui para Aparecida. E aí o que é que aparece? Canção nova. Uma canção nova, um cântico novo. E aí eu começo a conhecer a Canção Nova e eu disse, espera aí, existe isso aqui no mundo? O padre, o solteiro, os casados, morarem todos juntos? Se isso existe de verdade, é o que eu quero. Aí eu comecei a namorar a Canção Nova e
O namoro foi logo aceito. O Padre Jonas disse logo com Eta Luzia, nós aceitamos, tanto você como Salomé. Bem-vindos à Canção Nova. Mas aí o Padre Jonas já começava a ir a Recife, ficar lá em casa. Era uma comunidade, diríamos, de aliança, para você entender melhor. Era um grupo de aliança, uma comunidade viva, mas nós não morávamos juntos. E aí, numa missa em nossa casa, o Padre Jonas disse, mas não é isso que Deus quer para vocês. Gilberto, você tem um carisma de fundação. Eu digo com autoridade nessa missa, assuma. Ele olhou para os jovens, até um dos primeiros está aqui comigo, está aqui no estúdio. Você é pai desses jovens. E eu tomei isso como vontade de Deus, como uma palavra profética. O Padre Jonas é um profeta. E aí eu comecei mesmo a obra de Maria em 1990, e o grão germinou e cresceu, deu frutos, e hoje, 44 países, nós estamos chegando esse ano com mais de 4.200 missionários. Assim, a obra de Maria. E você disse que a princípio era um grupo de aliança, mas então vocês tinham algumas coisas em comum e faziam alguns trabalhos, era isso? Lá no início era assim, Sim, eu não poderia dizer que era um grupo de oração, porque um grupo de oração, você se reúne semanalmente, não é? E ali cada um vai para a sua casa, segue o seu caminho. Vida junto. Não, nós éramos uma comunidade de aliança porque nós já partilhávamos os bens, compartilhávamos a necessidade que havia entre nós, que são traços, não é? Caminhos de uma comunidade. Nós vivíamos muito entre nós, um na casa do outro, a convivência, a evangelização juntos, e não morávamos sobre o mesmo teto ou sobre o núcleo. Cada um tinha a sua vida, mas havia uma aliança de comum. Havia traço de comum entre nós, de partilha dos bens, da oração, da evangelização, que era realmente uma comunidade de aliança. E aí, a partir dessa provocação profética do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas, como é que foram esses inícios? Porque aí, assim, uma coisa é cada um morar na sua casa, ter os seus compromissos missionários, comunitários, mas cada um tinha os seus empregos, né? Aqueles que trabalhavam, os que estudavam, tinham as suas casas, suas famílias. Mas aí como é que foi essa primeira experiência do estar juntos, do estar na mesma casa, né? Dos jovens, das jovens, enfim, como é que foi essa primeira experiência? Foi fácil, foi tranquilo, foi de boa? Foi o seguinte, primeiro o padre, inspirado, né, pelo Espírito Santo, ele sentiu que ele precisava, não sacramentar, não seria a palavra, ele precisava, através daquela palavra profética, semear aquilo no nosso coração. Entendi. Ou confirmar, talvez, dar essa certeza que o caminho não era ser Canção Nova, mas seguir aquele caminho que ele já percebeu. O padre é o fundador da Canção Nova, é o primeiro, é o pioneiro, o modelo para todos nós. Então, ele percebeu, isso aqui não é um grupo de oração, isso aqui é uma coisa sólida. Isso aqui promete muito mais. Aqui tem carisma autêntico. Quando ele firma isso, ele também conversa. Ele também vai orientando. Já nos primeiros meses, nem no primeiro ano. No primeiro mês já começa a vir os 7 primeiros missionários. Já para morar juntos? Já vem morar junto. A casa já é alugada, já começamos a morar junto e começamos a dar os primeiros passos. E eu sempre bebendo numa água muito cristalina, uma fonte muito, é a água Canção Nova. Então eu já bebia numa água muito sólida. Então, foi muito fácil. Antes da água Canção Nova, da fonte, você já bebia dessa água. Bebia. Então, foi muito fácil. Eu me sinto realmente como filho da Canção Nova. Acho que o Padre Jonas também me tem como filho, eu como um pai, não é? Eu tenho ele assim como uma referência muito grande do que ele é, do que ele significa. No meio da sua conversa, da sua fala, você disse que nas suas vindas, né, do Recife, você vinha muitas vezes à Cachoeira Paulista, tá? E você mencionou na Salomé, né? Quem está em casa ficou assim, mas quem é essa Salomé? Qual que é o papel da Salomé? Quem é essa Salomé? Como é que essa Salomé, como é que vocês se conheceram? Né? Como é que
Hoje a gente sabe, a Salomé é a cofundadora da Sim. comunidade. Mas você mencionou lá, ela já estava com você antes da comunidade ser fundada. Como é que foi esse encontro entre vocês? Veja só, nós tínhamos amigos em comum, pessoas que caminhavam já com a obra de Maria, por isso que ela é cofundadora, porque ela entra já no primeiro momento, mas já existia, o grão já estava germinando. Sim. Então ela escuta falar do que está acontecendo no bairro da Várzea. Uhum. Então ela vai visitar. E quando ela chega lá, ela se encontra. Já me conhece, os amigos que temos em comum. Ela começa a participar ativamente. Ela depois conhece o Padre Jonas. Ela também já faz amizade. Ela também já começa a pensar no caminho também com a Canção Nova. Então, o que é que acontece? Quando se percebe que o carisma tem uma definição, olha, Sim. nós temos que começar. Ela chega como mãe. Então eu digo sim. Olha que coisa Eu boa. digo sim. E o interessante porque assim, a gente vê essa comunhão do pai e da mãe nas fundações, isso durante toda a história da igreja, né? A gente começa lá nos inícios, né? Entre dois irmãos de sangue, Bento e Escolástica. Sim. Mas depois a gente caminha um pouquinho mais, encontramos aí uma Santa Clara, um São Francisco de Assis. Caminhamos um pouquinho mais, né? Já chegamos um pouquinho mais perto da gente, Dom Bosco, Madre Mazarella, né? E chegamos um pouquinho mais, aí já chega nos nossos tempos, e aí as comunidades mais antigas, digamos assim, né? Como Canção Nova, Monsenhor Jonas e Luzia, a própria comunidade Shalom, né? O Moisés e a Emir, comunidade Obra de Maria, Gilberto. E o interessante, Gilberto, porque assim, quando se fala de um padre e uma viúva, né, trazendo para a comunidade de Canção Nova, é um padre e uma viúva, era uma filha. Mas aí quando a gente fala de você já era casado na época? Antes, eu casei logo em seguida. Pois é. Então você já tinha a sua vida, já estava encaminhando para o seu estado de vida e aparece uma outra pessoa que vai fazer uma comunhão com você que não atrapalha em nada a sua vocação matrimonial, Sim. mas que, como você mesmo disse, como mãe da comunidade, né? Eu sei da presença da sua esposa e tudo mais, das suas filhas, né? Sim. Então, inclusive, quando nós moramos em Roma, uma delas foi para lá, né? Numa época, quando eu morei em Roma. Sim. Lá em Roma, só para deixar claro aqui, porque a Canção Nova e a Obra de Maria, uma época em Roma, moramos na mesma casa. Durante muitos anos. Moramos na mesma casa. Eu tive a oportunidade, do tempo que eu estava lá, morei 4 anos lá na Canção Nova, morávamos juntos, e a sua filha também foi para lá, uma época, fazer curso, tudo. Mas a mãe da comunidade é a Salomé. Sim. Né? Os desígnios de Deus e a novidade de Deus, porque por isso das novas fundações, das novas comunidades, que traz também esse diferencial. Aqui eu citei Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, mas eu poderia citar tantas outras que também são assim. Claro. Né? E como para você foi passar esse processo de ser o pioneiro de um carisma? Porque você falou do Padre Jonas. O Padre Jonas é o primeiro, mas você também é o fundador. Você bebeu muito da fonte da Canção Nova, né? Por a Canção Nova ser a primeira no Brasil, né? Dessa maneira. Mas você também é fundador. Você tem esse carisma de fundação. Como é que para você foi este processo? Porque partindo da experiência que eu tenho com o meu pai fundador, né? O Padre Jonas mesmo fala muitas vezes que para ele não foi nada fácil, né? Assumir isso, né? Assumir que ele era fundador de um carisma, pioneiro de um carisma, como você mesmo disse. E para você, como é que foi isso? Porque você hoje também é pai fundador de 4.000 e quantos membros? Hoje somos quase 4.300. Pois é, já em 44 países. 44 países. Então você é pai fundador de toda essas pessoas. Como é que foi para você isso e como é isso para você hoje? Primeira coisa, como eu já falei antes, eu pude beber, experimentar muita coisa da Canção Nova.
escritos, livros, experiência, dúvidas. Nos primeiros meses já o Nelsinho ia, os missionários da Canção Nova estavam conosco, nós estávamos sempre aqui juntos. Então o Padre Jonas todo ano ia até a nossa sede, então isso era um apoio. Mas acima de tudo eu comecei a ler muito, eu comecei a pesquisar muito. Os primeiros missionários, a gente começou porque tudo é novo, não é como hoje, você começa uma comunidade nova, você tem tudo quanto é experiência, a escola de formação, a Canção Nova e outros carismas, oferecem muito como formar, não só para formadores, mas também tiram dúvidas com relação a tantas coisas das comunidades. Naquele tempo nós não tínhamos nada disso. A renovação carismática também não tinha tanta experiência. Muitas vezes a gente bebia até em fontes evangélicas. Então nós, mesmo tendo esse apoio, existiam muitas dificuldades. Primeiro, os aspectos econômicos. Primeiro, a não aceitação da sociedade. É difícil. Hoje as nossas casas são separadas, né? Rapazes e moços, casais. Mas naquele tempo nós morávamos mesmo na mesma casa. Nós éramos uma novidade na nossa paróquia, no nosso bairro. As críticas existiam e ter que superar tudo isso não foi fácil, mas a gente foi caminhando. Acima de tudo, a gente tinha certeza que essa era a vontade de Deus para nós. E tendo essa certeza, a gente foi caminhando, e aos poucos o carisma foi tomando corpo, e é lógico, a gente também aprendeu muito com os erros, porque a vida é uma escola, então a própria vida nos ensinou muita coisa. E aí, hoje, né, olhar para trás e olhar para a comunidade hoje grande, né, 4.000 e poucos membros em tantos países, graças a Deus. É claro que, como diz Santa Teresa, para cada dia basta o seu cuidado, mas olhar para a comunidade hoje, quais são os maiores desafios? Você, como fundador, olhar para uma comunidade como é a obra de Maria hoje, quais têm sido, até para que nós possamos rezar, né? Certo. De uma maneira direcionada. Para você, como fundador, quais são os seus maiores desafios hoje? O maior desafio que o crescimento nos traz é a unidade. A gente perder a qualidade. Acho que você conhece muito bem a história de um sogro que vai visitar o seu genro. Jetro vai visitar Moisés, leva uns animais, umas juntas. Ele fica observando tudo. Diz para ele, isso não pode mais continuar assim. Isso não está certo. As pessoas estão insatisfeitas, passam o dia todo para lhe ouvir, você não consegue. Ah, isso eu sou iluminado, Deus fala comigo, ele diz, tudo isso eu sei, mas você tem que mudar, você não vai suportar tudo isso, não vai durar muito tempo. Ele aconselha. Então, padre, nós hoje temos a dificuldade do crescimento. Cresceu rapidamente. Nós ainda não fizemos 35 anos. É um carisma 33 anos. Com 33 anos você é um jovem. Então, e cresceu rapidamente. É como minhas filhas, elas cresceram. Nossa, como vocês cresceram rapidamente. O carisma também cresceu rapidamente. Então, o meu maior desafio, primeiro, é manter a unidade. Eu acho que hoje nós lutamos muito e queremos lutar para que a gente mantenha-se unido. Porque o reino que se levanta dividido por si mesmo se destrói. Então a gente quer permanecer unido. Nós lutamos muito para que a gente permaneça unido. O outro desafio que nós lutamos muito é pela nossa identidade carismática e mariana. Nós lutamos muito, toda a formação nós não podemos sair da graça aonde tudo surgiu. Se nós sairmos dessa fidelidade ao batismo no Espírito Santo, é renegar a nossa origem, onde o fundador e a cofundadora de vocês começaram na fé a partir dessa experiência com o batismo no Espírito Santo. E outro aspecto é o pão nosso de cada dia.
Não é fácil manter tudo numa estrutura. Nós estamos chegando a 26 países da África. São muitas obras sociais que nós temos e manter tudo isso não é fácil. Mas Deus é que é a providência e nós temos caminhado. Eu fico imaginando, porque com certeza muitos, se não uma grande parte dos seus filhos estão te assistindo, obviamente. Eu creio e espero que isso esteja acontecendo. Escutem o apelo do coração do fundador, do pai de vocês. Pela unidade, pela identidade e pela fidelidade, porque a fidelidade vai gerar providência. Sim. Né? Dentro disso, Gilberto, unidade, identidade e fidelidade, eu vou dizer para você de uma admiração que eu sempre tive de vocês, do que durante muitos anos, né, vocês faziam um encontro onde vocês traziam todos. Eu acho que agora nem tem mais espaço para tudo isso. Mas eu tenho 23 anos de Canção Nova e faço agora em dezembro, e sempre me admirou muito isso, né? Porque isso gera unidade, isso gera a identidade, isso gera o desejo pela fidelidade, né? Não sei como é que isso hoje está, né? Porque afinal de contas vocês cresceram, graças a Deus, mas é o apelo do teu coração e eu tenho certeza que é o apelo de Deus no teu coração para esses filhos, né? Essa unidade, através desses encontros que vocês faziam de reunir todos, né? Essa identidade carismática, mariana, que é daí que vocês nasceram, e essa fidelidade. A gente está por poucos minutos do nosso programa. Eu queria que agora você dissesse ao coração dos teus filhos, que já se descobriram obra de Maria, mas aos corações dos filhos que ainda não se descobriram. Ou seja, aqueles que através deste programa vão ser suscitados também na vocação obra de Maria. Uma palavrinha final. O que você diz para eles? Como palavra final, primeiro eu queria dizer para o senhor que nós, a cada 6 meses, a gente procura estar junto como vida interna. Externa não se consegue mais, porque nós somos um número maior nosso é dos que vivem externamente, dos que têm vida interna. Poucos carismas são assim. Às vezes a gente tem 5, 6 missionários internos, tem mais que 100 externos. Então nós lutamos muito por isso. Então a minha luta é essa e sempre será esta, porque a unidade é o Espírito Santo no meio de nós. Quando não existe unidade, o Espírito Santo não está presente, porque ele não divide, ele constrói ponte, porque ele mesmo é a unidade. E a oração mais completa, ela vem da cruz, que ele, morrendo, ele tem essa força de ainda orar ao Pai. Antes de dar o último suspiro, ele faz uma oração das preces mais lindas, que eu acho que deve ser a nossa regra de ouro para as comunidades novas. Que eles sejam um, que eles sejam unidos, para que o mundo possa acreditar. Então é isso que eu desejo, não só para nós, família Obra de Maria, mas para a igreja, para a Canção Nova, para todos os carismas. A graça maior, o testemunho maior que a gente pode dar para o mundo, vejam como eles se amam. Gilberto, eu quero te agradecer muito. Eu tenho certeza que muitas histórias teriam ainda deste coração. Nós não temos tempo para aprofundar, para dizer todas, mas que tudo isso, né, seja realmente sedimentado pelo Espírito Santo no coração de tantos e tantos, né, que eu tive a graça de conviver e conheço, né? Tive a graça de estudar com seminaristas, que hoje também são padres como eu, e de fazer uma experiência do servir com alegria, não é isso? Sim. Servir de todas as formas com alegria. Essa é a forma que a obra de Maria é igreja.
servindo de todas as formas com alegria. Se você quiser mais informações, porque nós poderíamos falar aqui de peregrinação, de todas as coisas que a Obra de Maria faz, e que bom, faz mesmo, né? Mas aí aqui eu acho que Deus nos encaminhou para uma coisa. Muitas vezes nós tomamos e saboreamos do mel, mas muitas vezes precisamos estar dentro da colmeia. Com certeza, se você já fez até mesmo uma peregrinação com a Obra de Maria, você experimentou do mel que é produzido pela Obra de Maria. Mas será que você não tem que fazer parte dessa colmeia? A colmeia é esta unidade que vai produzir o mel, porque vive na unidade. Será que você também não se sente suscitado a dar uma resposta como esse menino lá com 22 anos deu? Entre em contato com as redes sociais, com os contatos, com tudo que a Obra de Maria tem. Basta você digitar Obra de Maria, com certeza você vai ter muitas e muitas informações. E quem sabe um dia, não só tomando do mel que é produzido, mas também fazendo parte dessa colmeia. Que Deus te abençoe. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Padre Obrigado Anderson. mesmo de coração. E obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.